Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Seus líndios, suas líndias, vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam saudáveis. Vamos trabalhar aqui um tema pequenininho, mas muito importante dentro da geografia e demografia populacional. A gente vai falar de estrutura ativa da população, em que setores a população está inserida no mercado de trabalho brasileiro e mundial, quais são as taxas de empregabilidade, desemprego. Bora trabalhar, meu povo! Começamos então a trabalhar exatamente pelo lugar de sempre, pelos conceitos gerais aí. Bom, a gente começa com pia. Vocês sabem o que é pia? Ah, Paquito, pia é aquele lugar que a gente tem que lavar a mão com muito sabão para que o coronavírus morra. Lave bem as mãos, mas a pia que eu estou dizendo é a população economicamente ativa, a população em idade ativa, melhor dizendo, porque economicamente ativa é a PEA, não a PIA. Então, PIA, população em idade ativa. A PIA de um país equivale aos habitantes que têm a liberação legal de trabalhar, sob a forma de aprendizes, no Brasil 15 anos para cima é aprendiz, ou como trabalhador economicamente ativo, acima dos 18 anos, até a idade máxima de aposentadoria, que hoje no Brasil é 65 anos de idade. Bom, sabemos então que a PIA é a população que tem idade para trabalhar, mas quem trabalha de fato é quem produz economicamente. Aí se transforma na PEA. População economicamente ativa é aquela que trabalha ou está procurando trabalho num tempo específico de modo que seja considerado ativo. Em 2013, a PEA brasileira superava os 102 milhões de habitantes, o que correspondia a quase 66% da PIA, da população em idade ativa. E existe também uma parcela que é inativa, a PEI, população economicamente inativa, que corresponde à parcela de população que está fora da idade ativa ou que não está inserida no mercado de trabalho de forma alguma, que não procura emprego e não produz economicamente nada. Bom, então estes conceitos a gente vai acabar utilizando no decorrer da aula. A gente continua pensando exatamente sobre a evolução da população economicamente ativa, que chegou lá em 2013 a 102 milhões de habitantes, mas vejam, década a década esse número foi crescendo até chegarmos aos 102 milhões de brasileiros em 2013. Vemos aí um crescimento bastante avançado em milhões de habitantes, né? Chegando então à marca de 102, e nós temos que entender qual é a característica da PEA. Em termos de gênero, a gente vê que cada vez mais a mulher encontra seus espaços dentro dessa população economicamente ativa. Com muita luta, né? A luta feminista é muito importante também neste ponto, porque garante que haja esta queda no controle masculino da mão de obra e leva a um aumento da participação feminina. Gente, as mulheres são quase 52% dos habitantes desse país e do mundo. E elas, nos anos 50 no Brasil, tinham menos de 12% dos empregos. Hoje, ainda há muito o que se fazer, mas as mulheres já ocupam aí 45% das vagas de trabalho. Já é uma vitória, mas ainda há muito o que se fazer, porque tem muita mulher impedida de trabalhar, seja pelo seu marido, pelo seu pai, ou pelo próprio mercado, que olha ela como apenas uma dona de casa sem função ativa. O que é um absurdo, né? Então o trabalho feminista ainda não acabou. Se você é contra o feminismo, entenda que o feminismo não é supremacia das mulheres, e sim a conquista delas de um lugar
que lhe cabe por direito, seja no mercado de trabalho, seja na participação política, seja na sua contribuição para a sociedade. Tá bom? Temos aí mais algumas informações sobre a PEA, a população economicamente ativa. Veja que no Brasil a PEA ela tem uma característica particular se confrontarmos com o estudo-aprendizagem. Vejam, basicamente 40% das mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho possuem ensino médio completo. É o primeiro gráfico que a gente vê aí. 30% só de homens possuem o ensino médio completo. Vejam, as mulheres são mais preparadas em termos educacionais. O percentual de mulheres mais bem preparadas para ingressar no mercado de trabalho é maior do que dos homens. Por sua vez, pensando num adolescente ou adulto de 18 anos de idade, quando o homem, 67% dos homens com 18 anos de idade ou mais, ingressam no mercado de trabalho sem nenhum problema. Só que quando você vai pensar esse número para as mulheres, é inferior a 46%. Por quê? Porque, obviamente, o machismo inerente da sociedade brasileira olha para a menina de 18 anos, para a mulher de 18 anos, e já imagina grávida. E coloca nela, neste evento natural e importante da espécie humana, um problema. Coloca sobre engravidar a ideia de que vai prejudicar o trabalho ou vai trazer prejuízo para a empresa. Vale lembrar que quem paga o afastamento natalidade é o INSS, né? O governo federal, não é o patrão. Mas mesmo assim, há o preconceito com relação às garotas de 18 anos que tentam entrar no mercado de trabalho, as mulheres de 18 anos que tentam entrar no mercado de trabalho, justamente por conta dessa pressão sobre a reprodução. Quando a gente observa a participação das mulheres no mercado de trabalho, olhando as 500 maiores empresas do Brasil, a gente vê que no quadro funcional mais baixo, as mulheres ocupam 1/3, 33% das vagas de trabalho. Né? Principalmente nos serviços de limpeza, nos serviços de execução alimentar. Quer dizer, a mulher tem uma função específica, né? Gerada, claro, essa função, pelo ideário machista e preconceituoso do homem, de que a mulher tem função de limpeza e de produção de alimentos. Mas, subindo a supervisão, que é o primeiro cargo de chefia, né, é o cargo do indivíduo que é o responsável pela linha de produção, somente 1/4 das mulheres chegam ao cargo de supervisão. Ou seja, de 33% cai para 26%. A gerência é um lugar ainda mais escasso para as mulheres, que 1/5 delas apenas chega à gerência. Algo em torno de 22% chega à gerência nas suas empresas. Pensando nos cargos executivos, nos CEOs, somente 13% das mulheres chega lá. 1/8 das mulheres apenas consegue chegar neste patamar. No Brasil, dos 1.162 diretores, CEOs das 500 grandes empresas, somente 13% são mulheres, ou seja, algo em torno aí de 140 mulheres. E delas, somente 6 são pardas, negras. Ou seja, 0,3% delas são negras. Se é difícil para uma mulher chegar a um cargo de chefia, imagina para uma mulher negra. É quase impossível. Este é um país que é não só preconceituoso com gênero, machista, mas também é preconceituoso racial. Os números estão aí. Infelizmente é isso. PEA no Brasil. Dá uma olhada que as mulheres ainda são obrigadas a conviver, quando encontram emprego, com um salário menor do que o de um homem para desenvolver a mesma função. Se a gente pegar mulheres com ensino fundamental, elas vão ganhar 61
60% do que o homem ganha. Então, se o homem ganha 1.200, as mulheres vão ganhar 720 para desempenhar a mesma função. Pensando no ensino médio, elas continuam ganhando 60% do que os homens ganham. Se o homem que tem ensino médio ganha 2.000, a mulher ganha 1.200. Ah, mas melhora quando elas fazem universidade. Não. Com um grau universitário, as mulheres ganham ainda menos que os homens. Menos do que 60%. Ganham 55%, 56% do que um homem ganha. Se o homem ganha, então, com nível universitário 4.000, a mulher ganha 2.200. Por que a mulher ganha menos pela mesma função? Essa é uma grande pergunta. E é parte deste argumento que nós temos que fortalecer o movimento libertário feminino. O feminismo serve para garantir equiparação ao gênero feminino, aos gêneros em geral, no que diz respeito à participação do mercado de trabalho e remuneração. Mulheres, a luta continua. Vocês têm que continuar exigindo o pagamento correto pelo seu serviço. Partindo agora para uma análise mais geral do PEA, a gente precisa entender que o PEA pode ter o seu cálculo vinculado ao trabalho formal ou até mesmo ao trabalho informal. O trabalho informal é aquele sem carteira assinada. O trabalho formal é aquele com carteira assinada e com direitos trabalhistas. Notem que de 2002 a 2011 nós tivemos um crescimento de 43% para 54% de PEA com carteira assinada, enquanto houve um decréscimo do trabalho informal. Quer dizer que houve maior legalização do trabalho. Trabalhadores ganharam direitos. O grande interesse que eu trago esse exercício é porque em 2013 o argumento para que nós precisássemos gerar mais emprego com carteira assinada é desregulamentar o trabalho. Quer dizer, o que adianta ter carteira assinada se você não tem leis associadas à assinatura em carteira? Vejam como o Brasil conseguiu gerar empregos sólidos com carteira assinada durante esse período. E em 2013, a gente vai às ruas brigar por N coisas, entre elas, por a mudança na estrutura do mercado de trabalho que leva à desregulamentação e a muitas perdas trabalhistas. E a grande questão é que não houve aumento nesse índice, pelo contrário. Nós temos hoje algo em torno de 50% a 51% dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil. O trabalho informal, ele diminuiu de 2003 para 2013. Quer dizer que o trabalho formal aumentou, mas ele voltou a aumentar a partir de 2015. Vejam, apesar de ter diminuído percentualmente, o trabalho informal é muito importante. Mesmo não tendo carteira registrada, não podemos ignorá-lo. Ele gerou aí praticamente metade do nosso PIB. Em 2010, 807 bilhões de reais. O nosso PIB era 2 trilhões neste momento. Então, a geração de riqueza é muito grande. Não dá para chamar de desemprego o trabalhador informal. Ele não é desempregado. Ele simplesmente não é formalizado. Entretanto, ele não tem carteira assinada. E existem dois índices que falam de desemprego no Brasil, o IBGE e o DIEESE. São índices diferentes, mas que falam da mesma coisa. E nós precisamos entendê-lo. De 2001 a 2011, o desemprego no mundo ele teve um crescimento, tendo seu ápice 192 milhões de pessoas desempregadas em 2004 e uma queda no desemprego até 2007. Com a crise de 2008, voltamos a ter recorde 197 milhões de desempregados no mundo e mantivemos isso até 2014 e 2015. O Brasil experimentou neste momento uma queda no desemprego, e a gente vai ver isso. Vejam, os americanos também tiveram uma queda no desemprego de 2009, pós-crise, onde aumentou muito o desemprego, até 2015. Mas a Europa conservou o desemprego alto, como eu disse para você, né, alto e aumentando até 2013. Com uma média de 11% de desemprego, no momento em que o Brasil, em 2014, tinha 4,5% de desemprego, segundo o IBGE. Os maiores
desempregos dentre os países ricos são, por exemplo, da Espanha, que lá em 2009, 2010 chegou a 25% de desempregados. E os menores índices estão vinculados à China, com 4% de desemprego. Né? Então é um pleno emprego, mesmo depois da crise. O Brasil, nesse momento, tinha isso também. Vejam os dois índices brasileiros. A diferença é que o DIEESE, sindicato, né? Os sindicatos tratam esse índice. Eles consideram como desemprego o fato do indivíduo ter sido demitido hoje e amanhã ele já entra no índice de desemprego. O IBGE considera que se o indivíduo estiver recebendo seguro-desemprego ou estiver procurando emprego nos últimos 6 meses, ele não é desempregado ainda. Então existe uma diferença aí. O oficial é o IBGE. Em 2011 era 6%, em 2014 era 4,7%. O DIEESE, que é um índice muito mais radical, que trata desemprego como sendo qualquer indivíduo que já esteja sem carteira assinada, tinha 10%, num período em que os países mais ricos do mundo tinham acima de 11%, 12%, seguindo os critérios da OIT, que são os critérios do IBGE. Então quer dizer que o Brasil tinha pleno emprego enquanto o mundo não tinha. Vejam, em 2014, 4,8%, 4,7% de desemprego. O período de pleno emprego no Brasil, segundo o IBGE, segundo o DIEESE, também uma situação relativamente confortável. A grande questão é que nós tivemos crise. O pleno emprego deixou de ser pleno emprego a partir deste movimento social que é legítimo, tá, meu povo? É legítimo. Questionar é parte da democracia. Em 2017, vejam, o desemprego começou a se tornar cada vez mais galopante, chegando a 14%. IBGE, que era em 3 anos antes, 4%, chegou a 14%. Tivemos picos em 2018 de 17% de desemprego. E hoje temos uma média aí em torno de 13% ainda. Fizemos a reforma trabalhista, tiramos leis que amparavam os trabalhadores para garantir aumento da empregabilidade. E ela não aconteceu. Claro, passamos por uma recessão econômica. Mas nós tínhamos leis trabalhistas e o emprego, mesmo que sendo por uma conjectura momentânea, uma conjuntura específica, nós tínhamos em 2010, 2011 pleno emprego, com leis trabalhistas. Será que as leis trabalhistas eram a questão? Ou só foi uma oportunidade de usar o argumento do desemprego para romper com direitos dos trabalhadores? Essa é uma ideia que a gente tem que pensar. Bom, a PEA também pode ser pensada na sua distribuição pelos setores econômicos. São 3 setores econômicos. O setor agrícola, que é o primário, extração de recursos naturais. O setor secundário, que é a indústria e a construção. E o terciário, que são os comerciantes e os serviços. O comércio e os serviços. O Brasil começa com o setor agrícola inchadíssimo no começo do século XX, 70%, 80%. Indústria, 10% da mão de obra. E 20% no comércio e serviços. Hoje, nós temos o contrário. Um setor primário cada vez menor, hoje beirando em torno dos 13%, 14% de mão de obra. A construção em torno de 22%, 23%. E acima dos 65%, o setor de comércio e serviços. Houve uma terciarização da mão de obra, ou seja, cada vez mais a mão de obra é absorvida pelo setor terciário da economia. E é bom a gente lembrar isso, tá? E para a gente começar a finalizar, vamos analisar estes gráficozinhos aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Setores de ocupação com carteira assinada, empregados 62%, né? De que setores são esses? Vamos ver? Olha lá. Empregados do setor formal, 62% da mão de obra formal, com carteira assinada 40%, sem carteira assinada 24%.
Passando aí para os autônomos, 22% em 2001, trabalhadores não remunerados, 7% em 2001. Em 2011, vejam, os empregados aumentaram de 62% para 68% e a carteira assinada aumentou também de 37% para 50%. Vejam como a gente tinha pleno emprego e ainda formalização do trabalho nesse período. Os autônomos mantinham-se ali em torno de 21%, 22%. Aqui, setor da economia em que trabalhavam. Agricultura, setor primário. Basicamente 20% em 2001, 15% em 2011. Indústria e construção, 21% em 2011, 19%, 20% em 2001. E os serviços, né, que vão desde administração pública até outras atividades, perfazendo o restante, acima dos 60%. Né, tendo aí algo em torno de 61%, 62% em 2001 e algo em torno de 64%, 65% em 2011. A gente precisa ter uma noção da distribuição da população por setores, da participação da mulher no mercado de trabalho, do nível de empregabilidade de uma sociedade. A gente fica por aqui, é uma visão bem rápida e geral sobre população e inserção econômica, população e estrutura ativa. Um grande beijo a todos, mantenham-se saudáveis. Um grande beijo nesse coração. Tchau!